Bom dia, pessoal. Vamos hoje dar seguimento, ao conteúdo da disciplina de tópicos especiais em Biomedicina 1. Na aula de hoje a gente vai fazer revisão, a respeito dos principais pontos que foram abordados aqui na disciplina, uma revisão para a nossa prova oficial 2. Bom, inicialmente, então, nessa revisão a gente vai falar a respeito, do tripanossoma, da família Trypanosomathidae, tá? E aí a gente, conversando aqui a respeito do Trypanosoma cruzi, a gente pode falar, a respeito da descoberta dessa doença. Ela foi descoberta em La Science por Carlos Chagas, daí a doença, doença de Chagas, tá? Foi descoberta numa criancinha de 2 anos, a Berenice, e ela viveu ali até 75 anos de idade, tá? Então, apesar da doença de Chagas ser uma doença grave, e no início, assim, da descoberta da doença, onde não tinha muito questão, de tratamento, ela viveu ali a vida toda, conviveu com a doença de Chagas, Houve um mecanismo aí, talvez, de adaptação, e ela conseguiu ali viver bastante tempo, mesmo tendo a infecção pelo Trypanosoma cruzi, Bom, gente, o Trypanosoma cruzi, é um parasito aí do reino protista, tá? O filo Sarcomastigóphora. A gente tem ali a ordem Quinoplastida, que se refere à presença de cinetoplasto, tá? O gênero Trypanosoma e a espécie Então aqui eu coloquei uma ilustração esquemática, do parasita. E aqui mostrando as formas evolutivas do parasito, A forma sem flagelo, que seria uma forma mastigota, a forma flagelada epimastigota e a forma tripomastigota. Bom, gente, as amastigotas são formas arredondadas ali, tá? O flagelinho, ele não se esteriliza, é um flagelinho curto, a gente considera que é sem flagelo, por isso que é amastigota, tá? A forma epimastigota, ela é mais alongada, o flagelo ali, ele é anterior ao núcleo, tá? E a forma tripomastigota, tá? Tem uma membrana ondulada, esse flagelo que vai permear quase toda a extensão do parasito, tá? E tem o flagelo que a gente fala que é posterior ao núcleo. Então, a gente tem o núcleo aqui, o flagelo posterior na região, onde se desemboca esse flagelo que a gente chama de citoplasto, tá? Então, aqui está a distribuição do Trypanosoma cruzi nas Américas, A gente vê que é um problema, a gente vê a distribuição dos vetores, Que é o triatomo, Rhodinus, Principalmente presente ali em todas as regiões, das Américas, tá? Bom, gente, aqui em Minas Gerais a gente tem a doença como um problema, tá? A gente tinha tido um certificado de interrupção de transmissão vetorial pela doença de Chagas, tá? Mas aí a partir de 2006 esse quadro foi aumentando, tá? Principalmente devido ao consumo de açaí, tá? Então, assim, o parasito, o barbeirinho, ele fica... ele gosta de ficar naqueles coqueiros, que é o coqueiro do açaí, um ambiente favorável ali para o desenvolvimento do barbeiro, tá? E aí, às vezes, quando esse açaí é processado, ele é processado junto com o barbeiro, e aí as formas, evolutivas presentes ali no intestino do barbeiro vão contaminar aquela papa de açaí que a gente utiliza para o nosso consumo. Tá? Então, vários estados mostraram aí esse dado preocupante, com relação a açaí, muitos ali no Pará, a gente vê Belém ali, tá? E aí a gente começou a ter de novo esses surtos de doença de Chagas por causa desse consumo, tá? Sempre a via de transmissão oral, e aí o veículo foi o açaí, nessas localidades. O ciclo, pessoal, do Trypanosoma, ele vai se iniciar quando o inseto, o barbeiro pica o indivíduo, tá? E vai defecar ao mesmo tempo,
tá? No momento que ele está defecando, ele está liberando as formas tripomastigotas, tá? Essas formas tripomastigotas que foram liberadas nas fezes, elas vão invadir as células dos hospedeiros, vão se transformar em células amastigotas, né? Vão multiplicar ali dentro da célula do hospedeiro, tá? Até que essas células se rompem, as amastigotas ficam livres, né? Se transformam em tripomastigotas novamente, que é a forma infectante, e vão infectar novas células, podem invadir novas células, tá? Então, a doença de Chagas é difícil de a gente obter a cura aí, porque esse ciclo, né, é um ciclo contínuo, tá? Como as amastigotas, né, ali são liberadas, multiplicam ali dentro da célula e transformam na forma infectante de novo, a gente tem esse ciclo de reinfecção constante, tá? Algumas, né, tripomastigotas, elas vão ficar livres ali no sangue, né, para serem ali passadas para um novo barbeiro, né? No momento de um novo repasse sanguíneo, né? No momento que ele está se alimentando de sangue, tá? Então, no barbeiro, essas formas tripomastigotas, elas vão se transformar em epimastigotas, vão sofrer o processo de multiplicação, tá? E depois que elas, né, já tiverem multiplicado, elas vão transformar na forma infectante de novo, que é a forma tripomastigota, né? Vai migrar para a região posterior ali do intestino do barbeiro e vai estar pronta ali para ser liberada nas fezes quando um barbeiro fizer uma nova alimentação de sangue. Bom, gente, a gente tem diferentes manifestações clínicas, né, no hospedeiro vertebrado, manifestações de fase aguda e de fase crônica, tá? Na fase aguda é bem marcante, a gente tem uma parasitemia bastante elevada, né, o paciente pode ir a óbito nesse momento. E na fase crônica a gente tem menos parasitos na circulação, tá? O desenvolvimento mais lento. Geralmente os parasitos fazem isso, né, estabelecem uma fase crônica menos marcante, menos sintomática, para que eles possam ali né, continuar sobrevivendo e continuar multiplicando no organismo do paciente por mais tempo, um mecanismo de adaptação, tá? E aí, gente, né, na fase crônica a gente vê o desenvolvimento de megas em diferentes regiões do organismo, tá? Aqui é uma característica, um sinal, né, específico somente da doença de Chagas, que é esse sinal de Romanin, que é esse inchaço nos olhos ali do paciente que foi infectado recentemente pelo parasita, tá? Mostrando aqui o barbeiro picando e cheio de formas, né, tripomastigotas infectantes ali nas fezes do barbeiro, né, que são transmitidas para o paciente no momento que ele coça esse local, tá? Bom, gente, na fase crônica, então, a gente tem os megas, né? Então, aqui eu tô mostrando o coração aumentado de tamanho, né? Então, o coração, ele adquire ali essa característica, é uma fibrose extensa ali presente, né? Entre os miócitos, que são as células que compõem ali o coração, o miocárdio, tá? Então, a gente vai ter uma destruição celular intensa, um processo inflamatório, um processo de fibrose, que leva o coração a ficar ali, né, aumentado em tamanho. Então, nesse raio-x de tórax, a gente consegue visualizar, né, ali o espaço que o coração está ocupando nesse paciente, tá? Quando a gente faz, né, ali no esfregaço sanguíneo, a gente consegue visualizar, né, principalmente na fase mais aguda, essas formas tripomastigotas presentes ali no sangue do paciente, tá? Aqui um corte histológico, gente, onde a gente vê os ninhos de amastigotas, que seriam essas formas sem flagelos, né? Então aqui, ó, né, vários amastigotas infectando as células, miócitos ali do paciente, tá? Aqui, gente, é uma manifestação clínica que a gente chama de megacólon, tá? Então, a região intestinal, o colo do paciente, ele fica totalmente aumentado, né? Nessa foto que tem aqui a mão do paciente mostrando, a gente consegue visualizar isso, tá? Né? Então, a dimensão que esse intestino pode, né? Pode
apresentar ali depois da infecção pelo parasito, tá? Então aqui na fase crônica, depois de alguns anos ali do paciente com a doença, né? Então a gente pode observar que o paciente, né, que é um paciente não é obeso, é um paciente magro, mas com essa patologia, com esse megacólon aqui, né, devido a esse processo inflamatório intenso promovido pela infecção, né, da doença de Chagas, tá? Uma outra manifestação aqui seria no esôfago, tá? Aqui a gente fala que é o megaesôfago, tá? O esôfago normal evoluindo para megaesôfago, tá? E aqui o megacólon numa criancinha, tá? Um bebezinho. Então, gente, mais uma foto aqui mostrando o megaesôfago, né? Aqui a peça está fixada em formol. A gente consegue visualizar o diâmetro desse esôfago, né? Proporções gigantescas, por isso que a gente chama de mega, tá? Aqui também no raio-x. E aí, gente, como que a gente consegue diagnosticar a infecção? Né? A gente vai diagnosticar na fase aguda, que tem parasitemia alta, a gente vai fazer ali, né, a pesquisa direta, esfregaço sanguíneo, gota espessa, tá? Na fase crônica, que a parasitemia é bem baixinha, a gente vai fazer a dosagem de anticorpos, tá? Então a gente pode verificar isso por ELISA, né, e verificar a presença de anticorpos né, tripanossoma, que foram produzidos ali contra a infecção, tá? Aqui é mostrando, né, como que se faz essa gota espessa e o esfregaço sanguíneo, tá? No esfregaço sanguíneo a gente pinga uma gotinha de sangue e empurra essa gota de sangue, né, para que o sangue fique mais espalhado e a gente tenha mais uma noção da carga parasitária presente ali naquele paciente, tá? A gota espessa a gente pinga uma gotinha de sangue, mas a gente só homogeniza levemente aí com um palitinho, porque aí a gente não tem muita... a gente não consegue estabelecer com muita precisão a carga parasitária, mas aí como, né, o material fica mais concentrado, a gente consegue estabelecer mais facilmente se o paciente está infectado ou não, tá? Porque fica mais fácil de ver ali as formas evolutivas do parasito. Bom, gente, existe uma outra forma de diagnóstico que é denominada de xenodiagnóstico, tá? Então, quando esse xenodiagnóstico ele é feito utilizando-se barbeiros, que a gente sabe que não está infectado, e a gente vai visualizar, né, a infecção fora do nosso organismo, tá? Então, a gente coloca o barbeiro, que a gente, né, cria em laboratório para isso, para picar o braço do paciente, que a gente quer saber se tem infecção, tá? O barbeiro, como a gente sabe que tem a multiplicação das formas evolutivas ali, ele vai funcionar, né, como se fosse, né, um mecanismo ali para multiplicação dos parasitas. A gente faz isso quando a gente tem parasitemia baixa e a gente não está conseguindo detectar, né, a infecção, aí a gente usa o barbeiro, ele pica o paciente, as formas evolutivas multiplicam ali dentro, e aí se o paciente está infectado, depois a gente faz a gente pega uma necrópsia do barbeiro, pega o intestino, né, do barbeiro e vai visualizar a presença das formas evolutivas, tá? Então aqui, ó, o barbeiro fica ali dentro de um ambiente fechado com uma gaze, tá? O paciente que vai fazer o teste apoia o braço aqui sobre essa região, o barbeiro pica e aí depois de alguns dias a gente vai examinar o barbeiro para ver se ele se tornou infectado, tá? O tratamento ele é pouco eficaz, né? Então, na fase aguda ele é mais efetivo, tá? Porque ele vai agir, gente, somente contra as formas sanguíneas, né? Aquelas formas amastigotas ali que a gente verificou que se multiplicam dentro da célula do hospedeiro, elas não conseguem ser atingidas com o tratamento. Então, por isso que é muito complicado, né, a gente conseguir erradicar, eliminar, tratar o paciente com a doença de Chagas, tá? Então, a transmissão que a gente tem da doença, ela é basicamente, né, a maior parte ali vetorial, que a gente está visualizando nessa região alaranjada, tá? Não está acontecendo muito mais assim por transfusões, né? Transmissão congênita também pode ocorrer. E aqui, ó, em outros mecanismos, né? Como a gente pode citar, principalmente ali a questão do açaí,
né, ingestão de alimentos contaminados com as formas evolutivas do parasita, tá? Então aqui, gente, uma questão epidemiológica que eu estou mostrando para vocês, né? Essas casas de pau a pique, né? Elas são ambientes favoráveis para o crescimento e para a multiplicação do vetor, né? Do barbeirinho. E às vezes ter animais perto ali, um galinheiro, né? Animais onde o vetor pode se alimentar, favorece a colonização, né? Do barbeiro e a multiplicação do barbeiro nesse local. Então a gente verifica às vezes, né, as fezes do barbeiro nas paredes ali dessas casas, né, principalmente essas casas de pau a pique com telhadinho de palha, né, essas regiões ali onde tem coqueiros, né, onde o barbeiro gosta de habitar, né, e animais silvestres que estão mantendo esse ciclo ali no ambiente silvestre também, tá? Aqui o barbeirinho com o abdômen engurgitado depois que fez o repasso sanguíneo, tá? Então aqui eu tô mostrando para vocês que a gente, né, em 2006, a gente conseguiu eliminar, né, a questão da doença de Chagas no Brasil e depois, por causa dos casos do açaí, né, a gente agora começa de novo a ter esse problema de infecção ali, né, por causa de doença de Chagas. Tá? Bom, gente, agora eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da leishmania, né, que é um outro protozoário, né? Leishmania vai causar leishmaniose e o mosquitinho transmissor é esse que eu coloquei aqui para vocês, né? Ele é bem legal, bem simpáticozinho, né? Dourado, que a gente já fala de mosquito palha, tá? Ele não consegue fazer voos muito longos, geralmente os voozinhos dele são voos curtos, tá? Então, gente, é um parasita ali do reino protista, né? A ordem Cynetoplastida, então possui o cinetoplasma, tá? Que é a região onde a gente tem ali o desembocamento do flagelo. O gênero é Leishmania, gente, e a gente tem várias espécies ali, né? Em diferentes subgêneros, tá? Parasito. Então, eles são parasitas obrigatórios, tá? Ele tem o ciclo que é heteroxênico e os reservatórios são animais silvestres e animais domésticos, né? A gente tem como um animal doméstico um fator preocupante o cãozinho, que pode estar ali servindo como reservatório, transmitindo a infecção para a população, né? Então, como forma morfológica, a gente tem a forma sem flagelinho, né? Porque o flagelo não se esteriliza, a forma mastigota, e a forma pró-mastigota, forma flagelada, tá? As amastigotas, gente, elas, né, vivem no sistema mononuclear fagocitário do hospedeiro vertebrado, né? Então, os animais, os seres humanos. E as promastigotas, tá? Elas ficam ali no tubo digestivo dos flebotomíneos, tá? Bom, gente, a leishmaniose ela tem essa distribuição aí, né, mundial que eu tô mostrando para vocês, concentrada principalmente nos países tropicais, nos países subtropicais, né, onde a gente encontra um ambiente favorável para a multiplicação ali, né, do inseto vetor, tá? Aqui, né, no Brasil, a leishmaniose é um problema, né? A gente vê ali a presença, né, das diferentes formas da doença, visceral e tegumentar, tá? E Minas Gerais, né, tá ali com focos, né, de ambas as manifestações, ambas as formas ali da doença. Tá? Então, quais são essas formas, né? A gente pode ter a leishmaniose visceral, que ela é transmitida pela Leishmania chagas, a leishmaniose tegumentar, que é transmitida pela Leishmania brasiliense, e a gente pode ter a leishmaniose que a gente chama de cutânea mucosa, tá? Que também é transmitida pela Leishmania brasiliense, tá? Então, a visceral, tegumentar e cutânea mucosa. Bom, gente, o ciclo da leishmania, né, ele se inicia quando o mosquitinho palha, né, ele vai fazer o repasto sanguíneo e vai injetar ali no paciente
a forma infectante, né? As promastigotas. Então, a partir desse momento, elas são, né, fagocitadas, né, pelos macrófagos, tá? E começam a se multiplicar ali, né, se transformam em amastigotas e começam a se multiplicar dentro dos mastócitos, principalmente, tá? Depois que isso acontece, gente, os macrófagos, né, eles se rompem, tá? E essas amastigotas ali, né, são liberadas na circulação sanguínea, pode migrar ali para diferentes órgãos e para diferentes tecidos do hospedeiro, tá? Então, quando o mosquitinho está se alimentando no sangue, né, desse paciente infectado, ele ingere ali essas formas amastigotas, tá? As amastigotas, elas vão se transformar em promastigotas, tá? Elas vão ali, né, sofrer um processo de multiplicação e vai migrar para a probóscita, né, para a região anterior ali do tubo digestivo do paciente, do flebotomínio, tá? Podendo passar, então, no momento do repasse sanguíneo, a infecção para um novo paciente. Bom, gente, a patogenia da Leishmania chagas, né? Então, a gente vai ter ali, principalmente no início, os órgãos ricos em células do sistema mononuclear fagocitário, os macrófagos, tá? Principalmente porque a Leishmania multiplica-se ali dentro dos macrófagos, tá? Então, a gente tem medula óssea, baço, inicialmente, fígado, os linfonodos como os principais órgãos acometidos, tá? Então, a gente pode ter até 7 meses, de 2 a 7 meses de período de incubação, né? E aí depois, gente, né, a gente tem os sintomas ali da visceralização, né? Quando as vísceras do paciente, né, o fígado, o baço, já começam a estar bem comprometidos ali, né? A gente vai ter esse processo de febre acontecendo, febre baixa, febre recorrente, febre presente nesses pacientes e a gente vai ter ali o acometimento desses órgãos, principalmente no início da infecção, tá? Então, se o paciente não for tratado, gente, a mortalidade é alta, ela pode girar em torno ali de 90%, mais ou menos, tá? E o paciente tem ali a manifestação clínica, os processos patológicos, de acordo com o órgão que está mais acometido pela infecção, tá? Então, inicialmente, a gente tem células do sistema mononuclear fagocitário, os macrófagos sendo comprometidos. Depois, isso é disseminado ali, né, para as vísceras, baço, fígado, medula óssea, linfonodos, tá? E passando, né, também para o intestino, pulmão, rim e pele, tá? Então, aqui eu estou mostrando um quadro de esplenomegalia, que é o aumento do baço, que acontece muito na infecção por leishmaniose. Hepatomegalia, né, o aumento do fígado, comparando o normal com o fígado, né, com hepatomegalia. Bom, aqui, né, uma foto ilustrativa falando, né, da possibilidade da leishmania comprometer ali o tecido hemocitopoético também, né? Bom, gente, na fase aguda, a gente tem ali principalmente diarreia, dores abdominais presentes, a gente vê um inchaço dessa cavidade abdominal, um edema do abdômen, né? Processo ali do aumento do baço e fígado, tá? E na fase crônica, né, a gente já tem ali anemias mais marcantes, o edema mais marcante, anorexia, ascite, acontecendo a esse paciente, tá? Aqui mesmo uma foto ilustrativa a respeito da Leishmania chagas. Bom, gente, para fazer o diagnóstico, né, a gente pode usar ali o diagnóstico clínico, tá? Que é ali, né, fazendo assim, principalmente a anamnese do paciente, né? E o diagnóstico laboratorial, a gente vai fazer uma punção da medula, tá? Fígado, baço, a gente pode fazer um esfregaço sanguíneo, tá?
E a gente também pode inocular em outros animais, né, quando principalmente está com a parasitemia baixa, aquele paciente, para ver a proliferação ali daquelas formas evolutivas do parasito em animais de laboratório, tá? Camundongos, a gente usa hamsterzinho para fazer isso, tá? O método imunológico a gente usa, né, o ELISA principalmente, para detectar anticorpos anti-leishmania presentes no touro deficiente, tá? Bom, aqui questões epidemiológicas, né, gente? Estão mostrando que os animais silvestres, né, são um problema ali para a disseminação, né, da infecção, porque os flebotomíneos eles podem ali, se alimentar desses animais silvestres, né, e os animais domésticos também, transmitindo, né, a infecção para o ser humano, tá? Então, aqui mostrando cãezinhos infectados. Nas áreas urbanas, né, gente, o cão é um dos principais problemas ali de potencial para transmitir essa infecção para o ser humano, tá? Existe o tratamento que é realizado no cão, né? Caso o dono do cão não opte por fazer o sacrifício ali daquele cão, mas esse tratamento ele não é fornecido, né, pelos postos de saúde e tem que ser de responsabilidade do proprietário, tá? Mas o dono ali do cachorrinho ele pode fazer o tratamento de forma adequada, né? E se ele seguir a risca, não há necessidade de fazer esse sacrifício ali no animal. A gente pode colocar uma coleirinha, né, gente? Que é aquela coleira Excalibur, que ela vai ali, né, evitar com que os mosquitinhos piquem o animal e evitar que ele seja infectado, né, por leishmaniose. Então aqui, gente, né, mostrando a distribuição dessa leishmania, né, leishmania visceral americana, mais uma vez, né, então Minas Gerais é uma região onde a gente tem maior concentração de casos clínicos. E aí, gente, para fazer o tratamento, tá, a gente usa o glucantime, tá, é um tratamento via endovenoso, ou então, gente, via intramuscular, tá? É um tratamento demorado, a gente tem ali mais ou menos 20 dias para realizar esse tratamento, tá? Então, muitos pacientes a gente sabe que abandonam o tratamento porque às vezes mora longe do posto de saúde, né? Porque precisa de ser endovenoso, precisa de ser intramuscular, precisa de ter alguém para administrar essa medicação para o paciente, né? Então, às vezes, o paciente começa a melhorar e não vai, né? Não volta mais no posto de saúde, tá? Aí, se tem uma recidiva, o segundo tratamento, ele tem que durar mais 40 dias, tá? Então, é muito complicado, às vezes, tratar a leishmaniose, porque, às vezes, o paciente não tem uma boa adesão nesse esquema de tratamento. Tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho da leishmaniose tegumentar, né, que é essa que eu estou mostrando aqui, onde a gente tem as manifestações na pele principalmente, tá? E também nas mucosas, tá? Então a gente tem uma úlcera que é característica aqui, né, que é com essas bordas elevadas, né, presentes ali na doença de Chagas. Bordas elevadas. Aqui, né, gente, a gente vê, né, a manifestação, às vezes depois de algum tratamento a região fica mais inchada, às vezes o paciente faz um tratamento inadequado, tá, pessoal? Ali da ferida, às vezes, né, piorando o quadro, piorando aquela ferida por não tratar ou usar esses tratamentos caseiros, né, que podem ali piorar o quadro clínico do paciente. Tá? Para diagnosticar, gente, né, o diagnóstico
A gente sempre tem a anamnese como diagnóstico clínico. No laboratório, a gente vai fazer um esfregaço, tá? E vai corar esse esfregaço para verificar as formas evolutivas do parasito ali da lesão, tá? E aí, gente, uma outra forma de diagnosticar é o teste de Montenegro, onde a gente coloca o antígeno do parasito ali para verificar a reação contra aquele antígeno, tá? A gente injeta o antígeno, espera mais ou menos 48, 72 horas, tá? E vai observar a formação de uma pápulazinha e vai medir ali, né, para ver se houve ou não reação, tá? Contra a inoculação daquele antígeno de Montenegro, tá? A gente trata com Cantime, tá? Intramuscular. E aí a gente trata por 10 dias, tá? O tratamento dessa forma evolutiva, ele é um pouco mais curtinho do que da leishmaniose visceral, tá? Daí a gente faz um intervalo de 10 dias, tá? E depois a gente faz um outro tratamento ali por mais 10 dias, tá? Então, isso se não houver recidiva, se o paciente não abandonar, né, ali o tratamento no meio, né, do processo, tá? A forma ali, cutâneo mucosa.